Boa tarde, eu sou Daniel. Eu quero desde já agradecer a você que tem se inscrevido. Poxa, cheguei a 800 inscrições. Muito obrigado por você acreditar nesse canal. E eu peço para que você compartilhe o vídeo, que você deixe seu like, comente, engaje os vídeos para que o YouTube possa relevar e levar para mais pessoas. Vamos chegar a 1000 inscritos. Me ajude a propagar a palavra do Senhor. Eu quero falar sobre o gatilho que se chama Israel. Primeiro você tem que entender o seguinte: não vai ter a terceira guerra mundial por esses próximos meses ou anos. Primeiro tem que existir uma desconcentração. O que é uma desconcentração? Primeiro tem que ter uma autoafirmação dos lados dos países aonde eles irão trabalhar. Então, quando você começa a ver o cenário europeu, então você vê um palco com dois atores. O primeiro ator é Putin e o segundo ator é Zelensky. Então você já começa a perceber o seguinte, que a briga, essa guerra, ela não está totalmente sinalizada como uma questão de território, mas é questão econômica. A Rússia anexou a Crimeia, porque lá tem um grande gasoduto. A Rússia se aliou ao Irã porque o Irã tem uma grande petrolífica. E agora a Rússia está de olho nas águas de Leviatã, onde tem as grandes reservas naturais que Israel assim conseguiu. Mas não é só Israel, não é só a Rússia que está de olho. A Turquia, a Grécia, o Egito, a França e a Alemanha. O maior problema que nós iremos enfrentar está na parte da energia. Será o gás natural. Existem sanções contra a Rússia e a Rússia simplesmente cortou o seu gás para a Europa. Então a União Europeia faz uma aliança com Israel para que venha obter o gás israelense. Contrapartida, você vê o Irã acenando para jogar do time da Rússia. E tem uma escala de intenções de bater de frente, tanto com a Inglaterra, tanto com a França. E dou credibilidade a Débora Barbosa. Ela falou sobre isso. Então você vê que existe dois grupos. O grupo A, a Ucrânia, a OTAN, a União Europeia. Aí nós vamos observar qual é o posicionamento dos países africanos. O grupo B você tem a Rússia, você vê o Irã adentrando, vamos ver o posicionamento da China e da Coreia do Norte. Então são dois grupos, ali nessa meiuca. E dando credibilidade ao professor Delay, existe um grande filantropo chamado George Soros, que está por detrás dessa guerra para comprar a Ucrânia para que ele venha ter muito dinheiro. É a ideia do Karl Marx, destruir para conquistar. Então você já começa a analisar que essa guerra já não é territorial, é econômica. E alguém se beneficia por isso. E qual é o gatilho? Por que eu falei que Israel é o gatilho? Porque Israel é um país, Israel está no centro da profecia e é um diferenciado para as questões tanto literais e espirituais.
Porque havendo paz literal em Israel, haverá paz no mundo. Havendo violência literal em Israel, haverá violência no mundo. Então, esse grande gatilho será as eleições que serão realizadas em Israel. E um dos maiores estrategistas do Oriente Médio poderá voltar ao poder e será uma dor de cabeça para as intenções de pessoas que queiram passar a perna em Israel, que é Benjamin Netanyahu. Os judeus colonos estão clamando pelo Senhor para que esse governo de agora não venha fazer uma aliança de confirmação do Estado palestino, entregando a área do Vale do Jordão para eles. Mas Ezequiel 38 nós vemos que existirá um Gog e vai passar pelo norte. Mas o que eu quero dizer é que Israel, essas eleições de Israel serão um gatilho. Por quê? Porque Israel pode assumir um protagonismo. Ele poderá pender para a questão humanitária. Porque o judeu tem no seu coração a liberdade, porque já foi peregrino, já foi escravo. E os responsáveis da Ucrânia pedem muito a intenção, o livramento desses homens. Depois eu estarei voltando para conversar com vocês quando tudo estiver encaminhado, Benjamin voltando. Lembre-se, Israel é o gatilho para os fins dos tempos.